Como leitor, Carolina Maria de Jesus foi uma grande inspiração para mim, pois ela foi uma mulher muito batalhadora e sofrida. Carolina era catadora de papéis. Ela recolhia esses papéis e vendia uma parte e outra ela guardava para poder escrever. Carolina manteve um diário pessoal entre 1955 e 1960, onde ela contava toda a sua vida, a humilhação que ela passava por ser pobre, por ser mulher, por ser negra, e o sonho dela era ser escritora. O mundo que ela vivia conspirava totalmente a favor dela, totalmente não a favor de Carolina Maria de Jesus. Ela cursou até a 2ª série, então ela tinha muita pouca escrita, e com o pouco que ela sabia, ela conseguiu escrever esse livro chamado Quarto de Despejo, onde retratava toda essa dificuldade da vida que ela passou. Infelizmente, Carolina Maria de Jesus não é reconhecida no Brasil, porém nos Estados Unidos sua obra é bastante reconhecida. Lá ela é tida como uma gêmea da literatura. Carolina passou por essa dificuldade, conseguiu fazer esse livro, e hoje, depois de 100 anos dela ter feito isso, que ela teve algum reconhecimento. Eu queria deixar essa questão para vocês. Será que essa desigualdade social, será que a fome, a miséria que Carolina viveu, será que isso acabou? Será que ainda existe? Quantas Carolinas Maria de Jesus ainda há no mundo? A favela é o quarto de despejo, e eu sou uma despejada. Esse é um dos trechos dos livros de Carolina Maria de Jesus, onde ela relatava o cotidiano da vida na favela, onde morava em São Paulo. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, foi morar em São Paulo aos 17 anos. Catava lixo. A vida não era fácil, era muito difícil sobreviver naquele lugar. Considerada princesa negra da literatura brasileira, da época em que os negros não tinham oportunidade de ler nem escrever, Carolina foi descoberta pelo jornalista Adaulio Dantas. Carolina escreveu grandes obras literárias, entre elas O Quarto de Despejo, que vendeu cerca de 10.000 exemplares. Este ano comemoramos o seu centenário e tentamos resgatar um pouco do seu contexto histórico, pois é muito importante a história da Carolina como forma de incentivo para os jovens de hoje. Tentamos mostrar um pouco dessa mulher para essa nova geração. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida dela, começando com a biografia dela com a Nádia. Carolina é uma escritora fundamental para entender a literatura brasileira, que é feita, em sua grande maioria, de autores brancos de classe média que dominavam a língua formal. Ela mostra a outra face dessa história, que passa a ser vista do ponto de vista dela, de baixo, diz a professora da Universidade de Brasília, Germana Henriques Pereira, autora de Carolina Maria de Jesus, O Estranho Diário de uma Escritora Vira-Lata, um dos poucos trabalhos que analisam a obra de Carolina, do ponto de vista da crítica literária. Carolina Maria de Jesus nasceu dia 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural onde seus pais eram meeiros. Filha ilegítima de um homem casado, foi tratada como pária sua infância toda, e sua personalidade agressiva contribuiu para as dificuldades que enfrentou. Aos 7 anos, Carolina foi forçada a frequentar a escola pela mãe, depois que a esposa de um fazendeiro rico decidiu pagar os estudos dela e de outras crianças pobres da comunidade. Carolina parou de frequentar a escola no 2º ano, mas aprendeu a ler e a escrever. Aos 17 anos, Carolina se mudou para São Paulo. Em 1937, sua mãe morreu e ela se viu obrigada a migrar para a metrópole de São Paulo. Construiu sua própria casa usando madeira, papelão, lata e qualquer outra coisa que encontrasse. Ela saía todas as noites para coletar papel a fim de sustentar a família. Alguns desses papéis, cadernos e revistas, ela retirava e usava para fazer suas anotações sobre o cotidiano de como era a vida na favela.
Quando jovem, teve vários envolvimentos amorosos, mas sempre se recusou a casar, pois presenciou várias cenas de agressões domésticas. Preferiu permanecer independente. Cada um de seus 3 filhos são de pais diferentes, sendo que um deles é rico e branco. Em seu diário, ela relata detalhes sem rodeios do cotidiano dos moradores da favela. Escreve os fatos políticos, sociais que vive. Ela escreve sobre como a pobreza e o desemprego podem levar pessoas boas a trair seus princípios simplesmente para assim conseguir comida para si e sua família. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que se encerra. E nós estamos no fim da vida. É que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha terra. Preta é o lugar onde moro. Carolina Maria de Jesus fez quis relatar sobre a exclusão das pessoas pobres e humildes dessa sociedade tão injusta. Eles nos dão uma lição de que não podemos nos achar melhores do que ninguém, pois quem poderia imaginar que de uma certa sobrevivência dela, que era o papelão, poderia viver numa obra literária tão linda. O quarto de despejo, que ela disse, não podemos imaginar como realmente um quarto, como cama, um guarda-roupa, aquilo que, quando falamos quarto, que vem na sua mente. Não. Ela quis nos mostrar algo além do que nós pensamos. Este livro, ele conta relatos do seu cotidiano, onde ela pegava os seus papelões, uma boa parte deles ela vendia para muitas vezes matar a sua fome. Mas, quando realmente ela não tinha nada para fazer, nada para comer, ela preferia escrever. Mineira de Sacramento, ela resolveu ir para São Paulo, onde tentou ganhar a vida. Tentou matar a sua fome. Tentou ter dignidade. Mas, infelizmente, chegando lá, não era o que ela pensava. Começou a trabalhar como doméstico, mas as pessoas a humilhavam, as pessoas a destacavam. Com isso, houve-se então o desprezo, o despejo. Foi onde surgiu a ideia, o quarto de despejo. O quarto de despejo nada mais é do que uma favela, onde as pessoas são tratadas como animais, sem condições nenhuma de vida. A água potável, o saneamento básico, era o que ela não tinha. Ela tinha filhos, os quais também passavam necessidades. Mas, em tanta luta que ela passava no dia a dia, em tanto julgamento que as pessoas faziam contra elas, um deles é quando diziam: você não quer. Uma das frases que ela citava em seu livro era: eu gosto de ficar dentro de casa, com as portas fechadas. Não gosto de ficar na esquina, conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. Tem pessoas aqui na favela que dizem que eu quero ser muita coisa, porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, uma das frases marcantes do livro, que serve como inspiração para todos, é quando a autora fazia da palavra uma arma contra as pessoas. Não uma arma para atingi-las, mas uma arma para conscientizá-las. Quando alguém dizia algo, fulano, ciclano,
respondi a ela: vou colocar isso no meu livro. Para as pessoas, Carolina descrevia o que presenciava pelas ruas do Canindé, aonde morava. As brigas, assassinatos, a prostituição infantil, a miséria, a fome, o descaso social, enfim, precariedades da vida. Essa grande obra literária, infelizmente, no Brasil não foi tão reconhecida quando foi lançada. E até hoje, poucas pessoas sabem sobre. Este ano é o centenário do livro. Um livro que tem uma essência muito grande, tem um conteúdo enorme, de preciosidade. Por que essa obra tão linda não é reconhecida aqui? Quando ela foi lançada, ela foi reconhecida por outras nações, pelos estrangeiros. Depois vocês vêm e falam: ah, o Brasil não tem nada. Olhem à sua volta. O sonho de ver seus livros publicados foi em 1960, quando veio a público o Quarto de Despejo, fruto da recolha de 35 cadernos que a autora mantinha guardados como um tesouro em seu barraco. Apesar do sucesso alcançado pela primeira edição deste livro, muitos criticavam, diziam até que olham com nojo. Outros diziam que não era ela que tinha dito. Outros falavam: nossa, que mulher arrogante. Mas, mesmo assim, foi um grande sucesso. Um pouco aqui, mas para os estrangeiros foram mais ainda. Tanto é que, se nós pesquisarmos na internet o Quarto de Despejo, vamos encontrar várias traduções em inglês e espanhol, mas em português teremos poucas coisas. O fato da obra ser mais estudada nos países estrangeiros do que no Brasil. Para a autora, escrever era um ato epifânico e, ao mesmo tempo, um processo de reflexão sobre a vida dos marginalizados. Uma das frases que ela cita e que eu queria deixar como marco final é que eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, a favela é o quintal onde jogam os lixos, o quarto de despejo. Eu sou a Mariene e vou fazer uma homenagem ao centenário de Carolina Maria de Jesus. Eu musiquei o poema A Rosa em homenagem a ela. Eu sou a flor mais formosa, disse a rosa vaidosa. Sou a musa do poeta, por toda sua contemplada e adorada, a rainha predileta. Minhas pétalas aveludadas são perfumadas e acariciadas. Que aroma recendente, pra que serve essa essência, se a existência não me é concedente?